Olá pessoal, novamente aqui do UOLS, edição 2022, né? Preparem-se agora, porque agora a coisa vai ficar muito bacana. Eu tenho aqui na mesa duas pessoas por quem eu tenho um respeito, uma admiração muito grande, dois profissionais maravilhosos, duas pessoas que a gente conhece já há algum tempo e tem por eles um respeito, um carinho muito grande, sobretudo por aquilo que vocês estão fazendo para a cirurgia plástica brasileira, a cirurgia plástica mundial, aquilo que vocês estão representando, a nova geração, pessoas mais novas, vocês estão aí começando uma vida nova na cirurgia plástica mundial e quebrando paradigmas. Então, antes de mais nada, parabéns, Dr. Edwin Zara, nosso amigo querido, né? Nosso querido Habib, Dr. Adel Bark, uma pessoa que está fazendo aqui no Brasil a diferença. Você tem feito realmente a diferença e tem conduzido a nova geração aos caminhos da ciência e do entendimento da cirurgia e das possibilidades na cirurgia de mama. Então é uma coisa que para nós nos deixa muito orgulhosos como cirurgião plástico, né? Um pouco mais antigos, como diz no Exército, né? Mas me deixa muito orgulhoso como cirurgião plástico brasileiro acima de tudo. E aqui não tem nenhum bairrismo, você sabe que nós somos irmãos da Venezuela, né? Um povo que a gente ama. Mas realmente a cirurgia plástica brasileira deve muito a vocês, nesse momento que vocês estão resgatando a cirurgia plástica brasileira. Então, meu público, amigos da Faga Medical, nesse Conecta Plástica de agora, vamos conversar sobre cirurgia de mama, vamos falar sobre as novas possibilidades, vamos falar sobre a cirurgia do contorno corporal, as possibilidades que a tecnologia do contorno corporal pode proporcionar para o cirurgião e, sobretudo, para o paciente. Em primeiro lugar, Dr. Edwin, muito obrigado por estar aqui. Podemos falar em português, né? Tranquilo? Sem problema, tranquilo. Senão a gente arrisca um portunhol aqui. Sei, também. Doutor Adel, podemos... Tá cara, bicho, aí... Não, Shuai. Não vamos falar aqui em português, então. Esse vai em todas, né? Gente, vamos começar e vamos perguntar uma coisa direta, pontual. O que mudou na cirurgia de mama nos últimos 5 anos? Bashir, primeiro, obrigado pelas palavras, né? Sabe que o Edwin Zara que está aqui, eu tive o prazer de estar com ele alguns dias e é um cara realmente espetacular como pessoa, como cirurgião. E você falou da gente, mas tem você, né? Você também é um cara que sempre foi à frente do tempo, né? É difícil empreender no Brasil, é difícil conseguir ter um produto com tanta qualidade, né? Uma empresa tão qualificada e que facilitou e mudou muito a nossa vida. Então, primeira coisa, eu quero te cumprimentar. E depois eu vou dizer que nos últimos 3 anos, nem 5 anos, a cirurgia mamária evoluiu mais do que nos 20 anos anteriores. Provavelmente eu estou 20 anos formado já, eu posso comentar um pouco disso. Eu acho que muito foi pela união que a tecnologia fez. Ela uniu muitos cirurgiões qualificados no mesmo grupo de WhatsApp. Não precisou mais do que isso para a gente começar, olha, eu faço isso, eu faço assim, eu faço assado. E a gente percebeu que tem toda uma legião de cirurgiões com uma vontade de não guardar para si o que sabe, de efetivamente passar o pulo do gato, passar o segredo para que todo mundo evolua junto e a gente realmente suba o sarrafo, suba o nível. E então eu tive o privilégio de ter, eu não consigo enumerar e nem citar todos os colegas que contribuíram para a nossa evolução na cirurgia mamária e obviamente a gente também, na medida do possível, tentou contribuir com a cirurgia deles. Então é muita gente boa, muita gente com o mesmo propósito e quando o propósito é nobre, o universo se encarrega do resto. Muito bacana, né? Porque a pandemia trouxe algumas coisas difíceis, né? A distância, o distanciamento social, etc. Mas, paradoxalmente, ela trouxe uma proximidade nunca antes vista, né? Você que estava longe do Brasil, né? E nós que estávamos longe, né? Muito, embora perto aqui no Brasil também uns dos outros, a gente estava longe também uns dos outros. O que você sentiu nesse momento em que começou a haver maior conectividade e maior interação entre os cirurgiões? O que mudou na tua vida e qual a demonstração que você consegue relacionar, que você conseguiu conectar o seu pensamento cirúrgico com o pensamento cirúrgico de outros cirurgiões que estavam distantes de você e que você começou a ver esse trabalho através da conexão
da conexão da internet e da necessidade de estar em casa. Como é que você percebeu isso? Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer para mim estar aqui com você, que é um grande amigo e com alguém que considero meu irmão, que é Adel, uma pessoa maravilhosa, não só como cirurgião, sino espiritualmente. Sim. A verdade é que o que fala Adel é a verdade. É algo muito bizarro, porque 2020 todo fechou, mas houve uma abertura de conhecimento incrível. Havia uma necessidade do cirurgião de conectar com outros cirurgianos, de falar, de transmitir o conhecimento. A verdade é que desde 2020 eu acho que eu cresci enormemente, não só como cirurgião, sino como pessoa. Eu conheci pessoas maravilhosas. Brasil é um país que eu nunca hubiera creído que eu ia estar aqui, na verdade. Porque muitas vezes você pensa que há uma barreira, o idioma, mas a verdade é que eu conheci pessoas maravilhosas, eu conectei como pessoa primeiro, espiritualmente, logo eu conectei conhecimento e houve troca de conhecimento muito interessante. Eu tive a oportunidade de ir com meu amigo Adel e aprender mastopexia em ele, multiplanos, sem segredos, e tivemos troca muito interessante. Então, para mim, o mais importante em este tempo que eu tive aqui é conhecer pessoas muito boas, pessoas que aperturaram sua vida para mim, não só o seu quirófano, sua vida para mim, um crescimento espiritual muito grande, uma aprendizagem como pessoa muito grande, é algo que não sei como eu vou poder retribuir, na verdade. Eu sigo crescendo, sigo aprendendo, e a comunicação por sistema de WhatsApp ou e-mail é muito rápida. Antes você tinha que esperar que o cirurgião fizesse nos congressos, congressos, ou fazer uma publicação de sua técnica. No corredor, agora é muito rápido. Isso mudou muito, é uma quebra de paradigma, né? Agora, Adel, a gente observando a história da cirurgia plástica mundial, né? Isso é uma visão pessoal, mas eu acho que essa visão a gente compartilha com outros também, né? Com outros profissionais. Existiu uma quebra de paradigma quando o professor Pitangui ele conseguiu sistematizar, a época dele, a cirurgia mamária, né? Sistematizar de maneira em que ela era incorporada pelo conhecimento de qualquer cirurgião, né? Então, com medidas e, vamos dizer, uma matemática muito precisa, qualquer um conseguiria fazer, né? E na carreira dessa quebra de paradigma que ele teve, muitos outros autores surgiram, né? E muitos outros autores propuseram mudanças na técnica ou novas técnicas, inclusive a técnica em L é uma técnica preconizada pelo professor Bozola, idealizada, etc. Né? E a gente viu que ao longo dos anos a técnica em L ela veio caindo em desuso, né? E a busca de menores cicatrizes, etc. Né? E a mastopexia veio crescendo também nesse meio tempo, porque a mastopexia associada a implante mamário, etc., cresceu também nos últimos anos. Né? O que você atribui? Quais as principais mudanças que você atribui, que você conseguiu colocar nessa técnica e que você conseguiu transformar essa técnica em algo que é um pouco mais, eu diria, um pouco menos complexa do que ela parece ser à primeira vista, né? Quais são os elementos que você pode elencar para os nossos espectadores, para o cirurgião plástico geral que está aí, o cirurgião plástico que tem vontade de fazer isso, né, de aprender? O que você pode passar para eles de informação? Primeiro, a técnica em L foi escrita em 1924 por um cirurgião alemão chamado Hollander, na década de 80, final da década de 80, o Bozola, né, genialmente, numa época que não tinha internet, era difícil de viajar, ele trouxe para o Brasil, então, e o professor Chiari logo em seguida. Então, a gente não pode falar do L sem citar o nome desses autores, porque se não fosse por eles, a gente talvez um outro país estivesse fazendo o que a gente está fazendo hoje aqui. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem duas barreiras de entrada muito fortes para ele. A primeira é a marcação. A marcação do L é muito complexa. É muito complexa. É uma coisa que eu tenho certeza que na cabeça do professor Bozola, você olha aquele AM, tudo é muito simples para ele. Mas para você passar isso para as outras pessoas é muito complexo. A gente brinca que isso não foi traduzido para o português.
né? Então, o que a gente fez já em relação a isso foi eliminar a marcação prévia. Hoje eu tenho, lógico, linhas de referência, linha média, sulco, inframário, área de lipo, mas eu marco. O colo da mama é pontuar. São 2 marcações. A marcação dura 1 minuto e meio, máximo 2. Então essa é a primeira coisa, e isso eu faço em qualquer mama. Vou dizer que 99,9% das mamas a gente entrega com essa marcação, a técnica em L. E a segunda situação é que no L tradicional, o parênquima é tratado junto com a pele. Então você gira a mama, então você tem uma coluna medial que você subtrata essa coluna. E às vezes você fica uma coluna medial desproporcionalmente grande em relação à lateral, você compensa isso, mas esse tipo de compensação, a médio prazo, ele acaba invariavelmente aparecendo. Invariavelmente não, mas é mais frequente que apareça. Então, com a dissociação completa do envelope cutâneo do parênquima mamário, que é o multiplanos, você separa completamente a pele, a glândula e o músculo. Você consegue tratar completamente essa área medial. A gente trata, a gente resseca esse parênquima medial excedente. E com isso a gente tem uma estabilidade desse parênquima a longo prazo. Então o resultado, o Edwin viu pessoalmente, né? Ele acompanha no nosso grupo os outros cirurgiões fazendo resultados ao longo de 5, 6, 7 anos, a longo prazo, e a gente consegue manter uma estabilidade. Tanto que minha revisão cirúrgica do L é muito mais orelha na região lateral do que na região medial. E outra coisa que é muito importante, que os cirurgiões pensam, você tem uma cicatriz de 10 centímetros, você joga o L, você joga 10 centímetros para a lateral. Não. O L, você elimina essa vertente medial, então 10 vira 5. E não sobra a pele, porque a pele se distribui não de uma forma linear, porque ela está solta do parênquima, então de uma forma de superfície. Então é por centímetro quadrado, não é por centímetro. Então essa independência de tecidos, então ela tem realmente ela é um fator determinante para a aplicação. Para mim, na nossa técnica, pelo menos multiplanos, é um fator determinante. O que fala um pouco foge um pouco da técnica do professor Pitangui, vamos dizer, da técnica tradicional, que você você retira tudo em bloco, né? Prepara tudo em bloco e movimenta tudo em bloco, né? Você está fazendo uma independência completa dos tecidos e isso está fazendo com que a mama tenha uma característica de adaptação muito melhor, né? Que dá para tratar praticamente todas as mamas. A grande genialidade entre tantas, né, do professor Pitangui, né, e a cirurgia plástica brasileira conhecida por ele, né, ele que levou para as fronteiras para fora do Brasil, né, foi fazer que a técnica seja reprodutível. Exato. Porque não adianta você ter uma técnica maravilhosa que ninguém 3 consegue pessoas fazer, conseguem fazer. E cai no descrédito. Então ele fez de uma maneira tão fácil de se compreender que qualquer pessoa que olhar e hoje lê um artigo sai fazendo a técnica. E você acredita que isso você está conseguindo transmitir para os alunos, para o pessoal que está aprendendo, para os seus pares? O que a gente viu no nosso curso, que a maioria absoluta dos colegas tem entregado para algumas mamas com o tempo. Tem alguns colegas que já fazem 100% dele, do mesmo modo que eu faço. Eu olho a mama e falo, eu não faria... eu não sei se você sabe, mas nós temos uma... E aqui vai uma referência singela, mas muito honrosa, né, para um cirurgião plástico brasileiro. A gente tem parceiros, a Faga Medical tem parceiros no Oriente Médio, tem parceiros em Dubai, tem parceiros em todo o Oriente Médio, e o seu nome já está sendo falado, né, nesses lugares. O pessoal já quer conhecer a sua técnica, já quer saber como se faz. Então, você vai crescer cada vez mais, essa técnica vai cada vez mais se expandir para o mundo, e você pode ter certeza que você está capitaneando uma mudança e uma quebra de paradigma. Você, como tantos outros, né? Mas está capitaneando uma mudança realmente na cirurgia plástica brasileira, e nós estamos regressando aquilo que a gente sempre deveria nunca ter saído, né? A estar no leme e na frente do navio ao mesmo tempo. Parabéns, viu? Eu fico muito feliz por ouvir suas palavras. Sem palavras agora. Muito bacana a gente ver o quanto você está crescendo e aquilo que a gente ouve das pessoas. Quando eu ouço pessoas que eu sei que tem a envergadura profissional que tem, falando daquilo que você está fazendo, eu me sinto feliz em estar do teu lado, sinto feliz que a Faga Medical esteja do teu lado. Agora, Edwin, eu vou dizer uma coisa, a sua aula foi magistral, né? Foi espetacular agora, essa aula foi um negócio... De novo, como sempre. Sempre renovando informações. Logicamente, a gente tem, e aqui vem, antes de tudo, o profissional, o cirurgião plástico Ético Bashir, né? Falando com um colega que é um cirurgião plástico estupendo também,
Nós temos também na nossa linha de produtos um plasma, né, um plasma de argônio. Mas eu costumo dizer sempre que é assim, olha, segue o líder, né, segue quem está na liderança, porque você vai aprender muito. Isso aconteceu na vibroaspiração, quando a gente seguiu o líder mundial. Isso acontece também na utilização da energia em plasma. A gente segue também quem está à frente e quem está mostrando para a gente o caminho. Eu achei magistral a tua aula. Eu achei assim que a colocação que você faz em relação à aplicação da energia, ela é muito perspicaz e ela é muito inteligente. Eu queria que você passasse para o nosso público quais são os pontos principais que você elencaria da aplicação do plasma para a cirurgia plástica na tentativa de promover uma acomodação do tecido cutâneo mais agradável, vamos dizer assim. Muito obrigado. O primeiro importante é entender o que a energia faz nos tecidos. Isso é fundamental, porque eu vejo muitos cirurgianos tratando de utilizar tecnologia nova, mas não entendem como a tecnologia vai ajudar a obter um melhor resultado. Então, o primeiro que eu acho muito importante é a seleção do paciente. Tem que selecionar adequadamente o paciente. E para isso é importante escutar o que o paciente quer. Se um paciente não quer ter cicatriz em uma parte de seu corpo, perfeito. Agora o paciente tem que entender que 100% do resultado é resecção de pele. De aí para baixo, vai ter 80, 70, 60 com tecnologia de retração. A verdade é que eu acho todas muito boas, mas tecnologia que usa jato de plasma, eu acho que é mais rápida. Não melhor necessariamente, mas mais rápida. Então, quando você é um cirurgiano de contorno corporal que tem que fazer múltiplas áreas, pescoço, braços, costas, abdômen, é importante a rapidez. Dentro do campo cirúrgico, sim, intraoperatório. Intraoperatório. Então, isso é o primeiro. Seleção de paciente. A segundo, antes de utilizar a tecnologia, você tem que fazer uma lipoaspiração. Então, importante a preservação do tecido é muito importante, porque aí é onde você vai conseguir o resultado que você quer. Então, o tecido conectivo tem que ser tratado de maneira diferente. Como você sabe, você tem um marco de fibrocolaginoso onde está a gordura. Quando você remove a gordura, esse tecido tem que quedar o mais intacto possível para logo poder tratar com tecnologia de retração desse tecido. Então, tem que ser menos agressivo. Não necessariamente na retirada de gordura, sino em las cânulas que vai utilizar, tecnologia conjunta que vai utilizar. Eu acho muito importante utilizar tecnologia de ultrassonido, na verdade. Porque quebra a gordura e permite que esse marco quede o mais intacto possível. E logo você pode utilizar uma cânula menos agressiva, retirar gordura e logo utilizar tecnologia de retração de pele. Mantendo intacto aquele tecido conectivo. É correto. É o que todos estão falando agora como lipoaspiração preservativa. Certo. Sim? E terceiro, entender como tem que utilizar a tecnologia. Não todas funcionam igual. Sim? Então, entender que há tecidos que vão responder melhor, não necessariamente com uma energia mais alta. Porque esse é outro erro, que muitos pensam, eu vou colocar maior potência para lograr maior retração. Sim, possivelmente pode lograr maior retração, mas também pode lograr mais complicações. Queimadura, fibrose, seroma, processo inflamatório prolongado. Então, é importante sempre ir, sempre acontece de lo mesmo. Você vai de menor a maior e logo volta, porque vem as complicações, sim? Sempre é assim. Então, importante que pessoas que já têm experiência, que falam, eu trato de falar o mais honesto que eu puedo. Eu mostro que pacientes que têm tido mal resultado, um resultado muito ruim, e ha podido ser por uma mala seleção de paciente ou uma técnica inadequada. Então, é importante saber que você vai testando cada vez mais os limites da tecnologia, mas vai chegar um ponto onde você vai a ver que hasta ali você pode chegar.
mais já não vai ter maior Na resultado. verdade, você tem que buscar onde o menos é mais, né? É correto, é correto. Então, tecnologias são maravilhosas, são uma ferramenta no arsenal do cirurgião. O cirurgião não pode, eu creio que não deve resistir-se ao uso de tecnologias, mas sua aplicação tem que ser muito precisa para ter bons resultados e pouca complicação. O Adel, você já pensou em utilizar o plasma em retração de pele na mama ou na mama? Existe um trabalho do Dr. Stan. O Dr. Stan, ele trabalha, ele faz muito isso. Romeno Constantino Stan. Sim. Ele utiliza bastante. Estão utilizando. Eu acho que eu pensei já algumas vezes, como a gente dissocia esse envelope cutâneo, é que nem você usar o Renuvo numa abdominoplastia. Você acha que... Você descola o abdômen inteiro e usa muita tecnologia em cima, você corre o risco de uma queimadura. Maior, né? Então eu ainda sou receoso, pelo menos na área descolada, mas para a área não descolada sim, porque até você falou que tirando a pele é 100%, mas mesmo na abdominoplastia, passa 6 meses a 1 ano, a paciente reclama da qualidade da pele dela. E isso, o argônio, o Renuvo, ele traz a condição de se melhorar a qualidade, de se estimular a produção de colágeno. Exato. Então, além de, obviamente, ter resultados distintos, não só esteticamente, mas no nível de qualidade de pele a médio e longo prazo. Então, a gente quer começar a fazer alguma coisa parecida. Eu não comecei por receio ainda desse descolamento. Vamos ver se a gente apresenta para você alguns resultados do Dr. Stan e você possa talvez fazer uma análise mais precisa sobre isso. E eu queria fazer mais uma pergunta, eu acho que é uma pergunta interessante, que todos nós que trabalhamos com contorno corporal e com cirurgia mamária, né? Como é que você está vendo os implantes mamários hoje? Qual que é a tua perspectiva? Como é que você vê a situação do implante mamário hoje? Qual que é a perspectiva para o futuro? Você acha que nós chegamos numa tecnologia já... nós estamos no topo da tecnologia ou tem muito ainda para... A tecnologia cresce em PG, né? Cada vez que descobre um negócio, abre um leque para algo melhor. Então não dá para dizer que chegou no limite, porque nunca vai parar. Não existe, na verdade, esse limite. Não existe limite. O que a gente tem hoje são implantes muito mais modernos. A gente vê que não só o implante, mas o entendimento de como utilizar o implante. Quando você fala em 14 pontos de segurança, você usa o protetor da areola, você usa o funil, você usa uma solução com betadine, quer dizer, você faz uma dissecção cirúrgica. A gente fala que hoje o nosso plano submuscular, o ideal é que você use um cotonete para enxugar, porque não pode sangrar mais do que um cotonete, não um cotonete porque ele tem algodão, mas nesse sentido, inclusive, você não bota gás lá dentro, você lava, quer dizer, o entendimento da técnica cirúrgica evoluiu muito e evoluiu voltando para os princípios do Tebet, foram descritos no começo do século, vamos deixar isso bem claro, né? Mas, então eu acho que ao mesmo tempo que a técnica evoluiu, os implantes estão evoluindo, mas com certeza não é o fim, é só o começo da evolução. Que bom. Edwin? Eu gostaria de fazer 3 coisas. O primeiro que falou Adel é com respeito ao paciente que tem abdominoplastia e em 6 ou 1 ano eles têm algo de flacidez. É importante que quando use tecnologia de retração, ver a pele da paciente. Se tem muita estria, paciente que possivelmente não vai ter um bom resultado. Segundo, com respeito ao que você fala sobre o uso de energia de plasma para retração de tecido mamário ou pele da mama, eu visto o resultado do Dr. Constantin Stan. Eu gostei, eu fui para o curso de meu amigo. Eu gostei demais fazer a mastopexia em ele multiplanos. Agora é uma nova tendência, mastopexia interna. Eu acho que ali tem um nicho muito interessante, o jato de plasma, com a mastopexia interna, porque Constantin faz algo parecido com isso. E segundo, plasma é uma energia utilizada para esterilização. Exato. Então, também, em caso secundário, ele faz também um tratamento da loja. E então, também faz uma contração dessa loja. Efeito popcorn, né? Efeito popcorn, mas também o jato de plasma tem um efeito que, se você considera que essa loja, essa cápsula, pode ter aí algo de biofilm,
eu não posso acreditar que vai fazer uma esterilização com plasma, mas plasma se utiliza para esterilização de muitas coisas. Então, eu acho essa tecnologia interessante para essas duas coisas. Tratamento da loja em cirurgia mamária secundária e essa mastopexia interna que agora estou vendo aqui, um novo ressurgimento que eu acho muito interessante. Não é para todo paciente, mas eu acho muito interessante combinar essa cirurgia, essa técnica com tecnologia de plasma. Você sabe que existe uma frase muito bonita do Nikola Tesla, né? Ele disse que as energias elas estão aí no mundo, espalhadas, né? E é tudo uma questão de tempo para a gente encontrar aplicação para elas, né? Então, isso ele falou no século retrasado, né? É uma coisa, e ele que foi um dos visionários e que enxergou o plasma pela primeira vez, né? Eu quero finalizar aqui pedindo para você, Adel, para que você deixe aqui para os nossos ouvintes, para as pessoas que vão ver esse podcast, um convite. Eu faço questão que você faça isso aqui, sobre o que você pode proporcionar para essas pessoas, se a gente pode disponibilizar o endereço do teu consultório, do teu curso, porque eu acho que é muito interessante que o cirurgião plástico, principalmente aquele cirurgião plástico que está iniciando a carreira, ele tenha o conhecimento daquilo que você está fazendo, se não entrando em campo e participando do curso, mas procurando entender mais qual é essa quebra de paradigma que está havendo, para que ele chegue num nível ainda maior do que nós, que já passamos da nossa fase, e se Deus quiser, que você também, que agora está nessa fase brilhante aí, dá aí para nós uma orientação, como é que chegamos até você? Vamos lá. Primeiro que a gente montou há um ano e um mês, nosso curso em Curitiba de Mastopexia em L, multiplano, sem segredos. A gente teve mais de 100 cirurgiões que já foram até lá, a grande maioria estão aplicando a técnica. Então a primeira coisa que eu quero dizer é que a gente tem que, no mínimo, ter acesso, ter conhecimento para comentar qualquer situação. E eu convido a todos, e eu acho que a gente pode entregar o melhor para a nossa paciente, entendeu? E sempre é uma soma, eles me ensinam, e a gente ensina também. Então o que eu garanto é que eles vão sair capacitados para entregar a liberdade das mulheres escolherem o decote e o biquíni. A proposta do nosso curso foi esse: eu não posso operar todo mundo. Eu acho que no conhecimento a gente não tem que guardar o conhecimento, a gente tem que espalhar o máximo possível, tanto que amanhã a gente vai fazer uma cirurgia aqui, eu vou mostrar exatamente tudo. Tenho pessoas que assistiram aula online, que eu apresentei no Inova, e que pela aula online saíram fazendo a técnica. Está excelente, esse cara está beneficiando as pacientes dele. Então só o que eu quero dizer é que a gente tem que ter um movimento de literalmente abolir a cicatriz em T e entregar uma cicatriz menor para as mulheres. Nós temos 3 homens aqui. Eu tenho mais de 3.000 mamas, pacientes que eu operei a mama, tá? 3.000 mulheres com histórias e com experiências. Eu não consigo ter ideia do que uma mulher dessa sente com uma cicatriz aqui no meio ou não. Eu consigo imaginar, mas como homem eu não consigo. Então, a mulher tem já esse lado vaidoso. A gente vê que a mulher vai ser, ela fica se arrumando, ela fica se olhando muito mais do que a gente, passa a mão no cabelo e vai embora. Então, se você pode entregar isso para a pessoa e você pode promover esse benefício para ela, eu acho que você tem quase que obrigação de ir atrás. E tem o nosso curso, tem outros cursos de Mastopexia em L, são outras técnicas, mas qualquer um deles. Só que a gente não pode ficar acomodado. E para terminar, eu quero parafrasear uma frase aqui. Isso eu vi muito no Edwin, isso daqui. Não é porque ele está aqui, ele sabe disso. O Akbar fala que o oceano ele é majestoso porque ele sempre se colocou 1 centímetro abaixo de todos os rios do mundo. E na hora que todos os rios chegam no oceano, todos são iguais. Então a gente tem que manter a humildade, a gente não pode, com uma cirurgia plástica, brasileira melhor do mundo. Não é. Não tem cirurgião melhor. A gente tem que estar sempre humilde, sempre querendo aprender, porque só aí que a gente vai evoluir. Isso como cirurgião e principalmente como pessoa. Então já fica aqui meu amigo Edwin Bashir. Você também, você falou em quebrar paradigma, você quebrou e quando a gente vê, você podia estar muito bem por aí, mas você vem, você senta, você conversa, você olha nos olhos e vê isso nas pessoas. E isso para mim é o que eu vou levar dessa vida e eu quero passar para os meus filhos. É só isso que vale. A família, a gente começou o nosso podcast aqui falando de família, né?
nosso primeiro podcast foi falar família, né? Faga é uma família e a cirurgia plástica mundial é uma família, né? Então eu fico muito feliz em ver que você tem esse coração puro, a alma boa, ela só atrai coisas boas, a energia positiva só atrai energia positiva. Edwin, eu quero que você saiba que nós temos por você um carinho especial, né? Você mesmo falou que há 3 anos atrás, 4 anos atrás, falou Brasil, né? Puxa vida, né? E hoje você está aqui tão próximo e a gente se fala por WhatsApp eventualmente e tal. Eu quero que você saiba que aqui você tem, acima de tudo, irmãos, né? Estamos sempre, eu imagino como deve, não querendo tocar no assunto política, né? Mas eu imagino como deve estar sendo viver no seu país hoje, né? As dificuldades que você deve ter. Você é um cara genial, uma pessoa do bem, né? Uma alma generosa, né? Então você deve sofrer um pouco com isso, mas acima de tudo você é um amante da liberdade e você quer que isso aconteça. E a liberdade de transmitir o conhecimento como você fez hoje é uma libertação mesmo, sabe? Essa entrega de conhecimento que ele fez hoje é uma libertação. É uma coisa muito bacana a gente sentir isso. Então eu quero que você se sinta aqui como se você estivesse na sua casa. Aqui é a sua casa e aqui você tem um irmão sempre, tá? Conte conosco sempre. A verdade é que Brasil, eu sinto o Brasil como minha casa também. Eu acho que sim, eu tenho muitos amigos aqui, muitos. Você é um, você também é outro. E gente muito boa. A verdade é que todo o mundo em Brasil me ha aperturado as portas e para mim é algo invaluável, porque a verdade é que o mais importante em la vida é que você cresça de adentro hacia fora. E como falou meu amigo aqui, meu irmão Adel, não importa o caminho que você transite, não importa onde você creia que ha chegado, não existe um fim. O crescimento de uma pessoa jamais termina. Incluso quando termina sua vida terrenal. Sempre vai estar crescendo. Você é uma energia, você já falou disso. Todos somos uma energia que vamos a transformar-nos em outra. Então, a verdade é que eu fico muito feliz de estar aqui, morar aqui. Sempre vengo, fico reenergizado, sim, e quando eu volto à minha casa, eu lleno também a minha família com essa energia. Então, eu gosto muito da revolução que está acontecendo em Brasil. Para nada é segredo que o Brasil é uma potência em cirurgia plástica, com cirurgianos muito bons, com personalidades, Pitangui, Baruch e muitos outros mais. Então, eu creio que está novamente ressurgindo essa genialidade que tem o cirurgiano brasileiro de transformar a vida dos pacientes através de suas genialidades, como faz dele e faz muitos outros amigos aqui. E segundo, também não quero terminar sem reconhecer a importância que tem a produção interna para consumo interno e afora da empresa brasileira que você representa, e isso é muito importante para o crescimento de um país. E o aporte que faz a seu país é muito importante. Como você falou, em meu país, a empresa não tem um suporte, mas aqui eu vejo que a indústria brasileira está trabalhando muito. Você é um inovador com tudo o que você faz, não só aparelhos, sino a comunicação e o que escuta do cirurgiano, quais são o que ele precisa, quais são suas necessidades. E minha recomendação é que nunca perda isso. Sempre tem que escutar como nós escutamos nossos pacientes. Não, como diria meu pai, inshallah, se Deus quiser, a gente vai continuar tendo essa energia. E a gente tem essa energia sobretudo porque a gente tem amigos. Mas a gente não tem qualquer tipo de amigo, a gente tem amigo como vocês, tem parceiros como vocês. E vocês, cirurgiões plásticos do mundo todo, né, da América Latina, do Brasil, do mundo todo, são a nossa fonte inspiradora. Nós sabemos, por sermos cirurgiões, onde dói, né?
onde está a nossa dor. Eu quero encerrar esse podcast Conecta Plástica hoje, dizendo que para mim está sendo um dia muito especial ter vocês aqui, ter pessoas como vocês, e quero transmitir para vocês toda essa energia. Eu estou sentindo assim uma energia muito grande aqui nesse lugar agora. Quero transmitir para vocês toda essa energia e que vocês recebam essa energia também e possam se conectar entre vocês, cirurgiões, e se conectar com o mundo e aprender cada vez mais, e ensinar cada vez mais e trazer cada vez mais para o seu paciente. Faga Medical sempre com vocês, sempre juntos, aqui no coração. Um abraço.